Saudações, meus caros. Bom, dando então continuidade ao assunto de sociologia, nós vamos hoje falar sobre as tendências no mundo do trabalho. O que necessariamente aborda esse capítulo, eu dividi a princípio em duas partes. Se precisar, eu faço uma terceira parte, mas eu creio que em duas partes a gente contemple o capítulo todo de forma que fique claro e tranquilo para o entendimento de vocês. Bom, esse capítulo em especial ele aborda aspectos do trabalho como um elemento de transformação da natureza e, por consequência, da vida social. Então, eu vou fechar aqui a webcam para a gente avançar para os tópicos dos slides e para as nossas discussões. Tendências do mundo do trabalho. Para algumas sociedades, trabalhar significa modificar os materiais fornecidos pela natureza a fim de garantir a sobrevivência dos indivíduos e da estrutura social da qual estes fazem parte. Quando a gente pensa melhor dizendo, para pensar em trabalho, é natural que a primeira coisa que vem à nossa mente, pelo menos a minha é isso, é a ideia de cultura, que é a transformação da natureza em elementos culturais, ou seja, fruto da realização do trabalho. Aí a gente avança então para o pensamento de três clássicos da sociologia, que são Durkheim, Weber e Marx. E as concepções que eles desenvolveram de certa forma acerca da ideia de trabalho. Tranquilo? Eu vou só pegar a fala de Durkheim para a gente discutir. Durkheim e a divisão do trabalho social. Em sua obra, Da Divisão do Trabalho Social, 1893, Emile Durkheim desenvolveu o conceito de solidariedade social. Bom, nessa obra, um clássico da sociologia, Durkheim ele vai construir um argumento sobre a ideia de solidariedade social como um elemento que favorece o bom funcionamento da sociedade. E aí, na realização de suas pesquisas, ele vai perceber que o desenvolvimento do trabalho dentro do espaço social é fruto do que ele chama de solidariedade. E ele categoriza essa solidariedade em duas possibilidades de interpretação. Vocês estudaram isso no ano passado, quando nós vimos sobre um capítulo sobre Durkheim. Durkheim vai então dizer que, nas sociedades mais simples, ou seja, nas sociedades mais, como é que eu posso colocar, menos complexas, onde o trabalho ainda gira em grande parte e no entorno do trabalho braçal, da produção agrícola e dessa forma, a, como é que eu posso dizer, a solidariedade ela é mecânica. Por que ela é mecânica? Porque existe o sentimento de coletividade muito forte que une as relações sociais. E essas relações sociais acabam favorecendo o desenvolvimento dessa solidariedade mecânica. O que seria isso? Essa solidariedade mecânica ainda é possível, tranquilamente visível, em bairros periféricos. Por quê? Quando um vizinho passa por uma necessidade mais pontual, é muito comum que ele vá, bata a porta do vizinho, ao lado, à frente e peça ajuda. E normalmente ele recebe essa ajuda. Quando um outro exemplo é quando alguém está construindo uma casa e decide, por exemplo, realizar um mutirão. Ele convida ali 10, 12, 15 pessoas para auxiliarem ali na feitura, na construção daquela casa. Ao término
desse mutirão, normalmente o dono da casa serve uma alimentação para todas as pessoas que participaram daquele movimento. E por que que aquelas pessoas vão lá auxiliar? Por conta da comida? Não. A comida é só um manifesto de gratidão. Na verdade, eles vão porque existe um sentimento de pertencimento, um sentimento de coletividade que dá a entender aos sujeitos que fazem parte daquela relação social que quando eles precisarem daquele mesmo tipo de situação, eles também encontrarão. Então, eles vão ajudar na certeza de que quando precisarem serão ajudados. Isso é o que Durkheim coloca como solidariedade mecânica. No entanto, na medida em que as sociedades vão avançando e se tornando mais complexas, elas vão criando outros meios de se relacionarem, de trocarem funções dentro dos seus trabalhos. E aí a gente vai ter o que Durkheim vai chamar de uma solidariedade orgânica. Como ela funciona? Ela funciona quando o indivíduo desenvolve uma função dentro da sociedade extremamente específica. Ele estuda, ele se capacita para desenvolver aquela determinada função e ele recebe um pagamento pelo trabalho prestado através daquela função. Vamos pegar um exemplo de um médico. Um médico ele passa alguns anos na universidade, passa alguns anos fazendo residência e depois ele vai para o mercado de trabalho vender o serviço de curar as pessoas das diversas doenças que elas podem ter. Ponto. Por isso, eles recebem um determinado salário. Só que o médico ele não sabe fazer pão. O médico ele não sabe construir uma casa. O médico ele não sabe sobre os trâmites legais do trabalho de um advogado. O médico não sabe lecionar. Não foi preparado pedagogicamente para estar numa sala de aula. Então, o que ocorre? Como ele não sabe fazer todas essas outras funções além da medicina, então ele pega o dinheiro que ele recebeu com o trabalho dele na medicina e vai contratar pessoas de diversas áreas para realizarem o serviço que ele precisa. O padeiro fazendo pão, o pedreiro construindo a casa, o professor lecionando, o advogado prestando a consultoria jurídica ou representando o médico numa questão jurídica. Então, ele vai estabelecer essa solidariedade orgânica. Só que, de que forma esse vínculo se mantém? Através do pagamento pelos serviços desempenhados pelo sujeito que lhe prestou essa solidariedade. E como você adquire os meios para fazer esse pagamento? Através do desenvolvimento da sua própria função, a qual você se especializou e executa diariamente como profissão. Tá claro? Até aqui? Então vamos adiante. O segundo tópico é sobre o pensamento de Max Weber. Max Weber, a valorização do trabalho e capitalismo. Max Weber, em sua obra A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, de 1905, tentou explicar a formação do capitalismo moderno na Europa por meio das transformações dos valores sociais. Para alguns pensadores da Reforma, como Calvino, o trabalho seria a principal forma de alcançar a salvação da alma. Vamos lá. Por que ele acha, porque Weber acha que a transformação de valores sociais foi fundamental para a consolidação do capitalismo na Europa? Primeiro, vocês precisam se recordar que a Igreja Católica sempre condenou a ideia de usura. Ela sempre condenou a ideia de um enriquecimento por parte da população. Ela dizia, numa passagem bíblica muito clara, que é mais fácil um camelo passar no fundo de um novelo do que um rico entrar no reino do céu. Dentro desse contexto, a gente tem ali, então, na modernidade, a reforma protestante. E a reforma protestante ela acontece no momento em que, historicamente falando, existe uma ascensão de uma classe de comerciantes chamadas de burgueses,
que vai ali alcançando lugares de destaque dentro da sociedade local da época e a acumular riquezas muito amplas, muito grandes. Então, quando a igreja protestante, quando a reforma protestante põe o trabalho não mais como condenável, não mais sob o ponto de vista de que o lucro é ruim, de que o enriquecimento é ruim. E quando os teóricos da reforma argumentam que o trabalho é uma forma de devoção, de demonstração de que você está no caminho certo, se você está enriquecendo é porque Deus está lhe cobrindo de bênçãos. Então esse discurso passa a ser extremamente sedutor. E aí essa burguesia ela vai se dedicar ao trabalho como virtude. O trabalho passa a ser uma consolidação de um valor moral importantíssimo. E ele, o trabalho, bem como a poupança, bem como o guardar dinheiro, passam a fazer parte do comportamento dessa esfera protestante. Então, para Weber, quando ele se debruça sobre o estudo desses fatos históricos, ele vai começar a interpretar que o fato de valorização do trabalho, o fato de valorização da poupança, o fato da valorização da iniciativa em prol da geração de riqueza, fortaleceu imensamente a consolidação do capitalismo na, na modernidade europeia. E mais tarde, óbvio, ele vai se expandir para outros lugares do mundo. Mas é essa mudança de perspectiva que vai oferecer para Weber um terreno fértil para o enraizamento do capitalismo. Perfeito? Então vamos para o pensamento de Karl Marx. A desumanização do trabalhador. Marx criticava a exploração dos trabalhadores pelos capitalistas. Na busca de lucro pelo capitalista, o operário é confinado à fábrica e a possibilidade de possuir o produto de seu trabalho não existe. A mercadoria assume maior importância do que o trabalhador, processo descrito por Marx por meio do conceito de fetichismo. Bom, a gente bem sabe, porque discutimos longamente, acho que salvo engano, 3 aulas, pouco antes da pandemia, pouco antes do isolamento social acontecer, que para Marx o capitalismo foi extremamente nocivo para a sociedade humana. Por quê? Porque ele, de certa forma, objetificou o trabalhador e colocou a mercadoria numa posição de destaque muito mais importante do que o próprio trabalhador. Fato que, apesar desse trabalhador só poder sobreviver a partir da venda da sua, do seu tempo de trabalho, da sua força de trabalho, ainda assim ele recebe tão mal que ele é incapaz de comprar, de adquirir o que ele produz. E, para Marx, essa objetificação do trabalhador e uma supervalorização da mercadoria criou o que Marx vai chamar de fetichismo da mercadoria. Eu lembro que a gente debateu longamente na sala sobre isso e por isso eu estou certo de que vocês têm esse conhecimento muito fresco na memória, de que é como se a mercadoria exercesse uma espécie de feitiço sobre os consumidores. Inclusive usamos os exemplos do iPhone, de que, apesar das mudanças serem bem pontuais e relativamente simples de um ano para o outro, as pessoas devotam ao aparelho um status de quase um totem sagrado, uma espécie de objeto sagrado, e fazem filas para os lançamentos, e é um sinal claro de status na sociedade capitalista ser proprietário de um iPhone. Então, para Marx, isso seria o fetichismo da mercadoria dentro do mundo capitalista. Tranquilo até aqui? Então, vamos adiante. Bom, agora a gente vai fazer um passeio, de certa forma, pela história, para entendermos como se deu as relações de trabalho do pré-capitalismo ao trabalho fabril.
E a gente começa com as chamadas sociedades comunais. Nas sociedades comunais, o trabalho era uma atividade que visava a reprodução e a manutenção da sociedade, sem o objetivo de acúmulo. Quando a gente fala de sociedades comunais, a gente está falando ainda da ideia muito enraizada de comunidade, onde a terra é comum, ela não pertence a ninguém, e ela é o espaço de produção dos meios de sobrevivência daquela comunidade. As pessoas ali produzem exclusivamente o necessário para sobreviverem. Não há a necessidade de uma produção que exceda a necessidade de sobrevivência, porque não existe o comércio, não existe a necessidade de comercializar o excedente a fim de gerar lucro e, por consequência, gerar riqueza, já que para aquela comunidade, para aquelas comunidades, havia apenas a necessidade da sobrevivência. Tranquilo? Vamos então ao próximo tópico. Sociedades escravistas da Antiguidade Ocidental. Nas sociedades escravistas da Antiguidade Clássica, civilização greco-romana, o trabalho, entendido como atividade de produção dos meios de manutenção e reprodução social, era reservado aos escravos, enquanto as atividades políticas e contemplativas cabiam aos homens livres e proprietários. Bom, a, a gente estudou o modo de produção escravista lá no pensamento de Marx, mas para esse contexto eu vou tratar da escravidão com uma visão geral. As sociedades gregas e o Império Romano foram sociedades que viveram como uma base estruturada a partir do trabalho escravo. O trabalho escravo, ele não dialoga com a ideia que nós temos, por exemplo, da escravidão moderna. A escravidão a partir do século XV e que, de certa forma, monta as colônias espanholas na América Latina e a colônia portuguesa que vai dar origem mais tarde ao nosso país, ao Brasil. Não é esse o modelo de escravidão. A escravidão da qual a gente fala quando se refere à antiguidade clássica é uma escravidão que ou ela estava pautada em dívida, quando o sujeito contraía uma dívida e não conseguia honrá-la, e ele se tornava escravo pelo tempo necessário para pagar essa dívida, ou ele era espólio de guerra. O que seria espólio de guerra? Como aquelas cidades-estados gregas, bem como o Império Romano, estavam cada um em seu momento histórico, estavam em expansão, buscando conquistar outros territórios. Quando eles entravam em conflito com o território rival, as pessoas que sobrevivessem desse território, aptos para o trabalho, seriam então escravizados. É natural que a gente pense a escravidão como se os sujeitos escravos, como a gente foi habituado, foi educado a partir da escravidão moderna, a gente pensa que esses sujeitos eram uma mão de obra desqualificada, uma mão de obra que não se inseria para trabalhos mais específicos, que era só trabalho braçal, questão da força e só. Não. Nessa modalidade da escravidão clássica, a gente vai ter, por exemplo, o trabalho de diversos médicos que são escravos, engenheiros que são escravos, professores que são escravos. Ou seja, pessoas das mais diversas profissões que, escravizadas, prestavam serviço dentro daquelas áreas de formação a qual ele já estava inserido. E para os cidadãos da cidade, restava o trabalho de participar do governo da cidade. Restava o trabalho, por exemplo, de não trabalhar propriamente dito, não realizar trabalhos produtivos. Havia o tempo, mas o tempo para um trabalho intelectual. Há quem diga, por exemplo, que, de certa forma, eu concordo, que se essas civilizações não fossem de base escravista, provavelmente a filosofia, que é um conhecimento que surgiu na Grécia, provavelmente a filosofia não existiria,
porque a filosofia surge exatamente da possibilidade que aqueles homens que não tinham necessidade de trabalhar usaram esse tempo para refletir e tentar encontrar respostas que provavelmente, se estivessem trabalhando, não teriam refletido, não teriam devaneado, não teriam pensado sobre essas questões e, por consequência, não teriam construído uma área de conhecimento que é a filosofia e que dela vai surgir diversas outras áreas de conhecimento ao longo de mais de 2000 anos. Seria ver o lado bom de uma coisa tão ruim como a escravidão. Tá tranquilo até aqui? Lembrando, se ficar alguma dúvida, anota no caderno que assim que a gente fizer a live, tira dúvidas, você sana essa dúvida. Vamos lá? Fechar aqui para a gente avançar. Sociedade feudal. O sistema feudal resultou do processo de desintegração do Império Romano, século V. Atingiu o auge entre os séculos 8 e 9 e entrou em declínio a partir do século XI. Na sociedade feudal, baseada em estamentos, praticamente não havia possibilidade de mobilidade social. Em troca do uso da terra, os servos deviam ao senhor uma série de obrigações, como a talha, imposto em produção, e a corvéia, trabalho por alguns dias da semana nas terras exclusivas do senhor. Bom, como é esse trabalho nessa sociedade feudal? Primeiro é preciso vocês lembrarem que a civilização feudal ela nasce de um processo de interiorização da Europa Central, fruto do declínio do Império Romano do Ocidente, século V, e das invasões bárbaras, as chamadas invasões bárbaras, que de certa forma tornaram as cidades lugares perigosos, porque eram de fácil acesso para esses bárbaros. Então, há um processo de interiorização com o surgimento dos feudos. E o que é que os feudos significavam, representavam? Representavam pequenas fortificações que representavam junto com isso uma fragmentação do poder político, um quase desaparecimento do comércio, já que o feudo normalmente produzia o necessário para a sobrevivência das pessoas que estavam ali, e também o quase desaparecimento da moeda, porque como não havia comércio, o comércio era muito restrito, muito pequeno, não havia também a necessidade das moedas, então elas quase desaparecem também. As relações dentro da sociedade feudal, elas estavam amparadas por uma ideia de uma sociedade de estamentos. O que seriam esses estamentos? Seriam estados representados pelos nobres, um outro estado representado pelo clero e o terceiro estado representado então pelo povão. Nem os nobres nem o clero realizavam um trabalho braçal. Apenas o terceiro estado, né, vamos pensar assim, eu estou pensando aqui no modelo do antigo regime francês, o terceiro estado, o povo, os servos, trabalhavam e sustentavam com seu trabalho tanto o servo, tanto a nobreza, desculpem, quanto o clero. Nessa conjuntura, nesse contexto, então, a gente tem o desenrolar dessa Idade Média, de uma economia ruralizada, de uma política descentralizada, de um poder descentralizado, de uma interiorização dessas relações. Tranquilo até aqui? Então, vamos adiante. Bom, depois da sociedade feudal, a gente vai ter então a sociedade capitalista. E aí essa que de certa forma faz parte da nossa realidade também, surge então nesse contexto de transição da Idade Média para a Idade Moderna e se consolida e permanece de certa forma até hoje. Óbvio, sofrendo ao longo do tempo algumas transformações, mas nada que
tire de foco o objetivo principal do capitalismo, que é gerar lucro. Bom, sociedade capitalista. Na transição do sistema feudal para o capitalismo comercial europeu, novas camadas sociais foram se constituindo: a dos camponeses livres, dos artesãos e dos comerciantes. E essa galera que começa a surgir aqui agora vai receber pelo seu trabalho. Primeiro, pensa o seguinte: quando a gente estava falando antes da sociedade feudal, é, o servo ele está preso à terra por um acordo. Ele jura permanecer naquela terra e produzir naquela terra, e o senhor que o acolhe jura então protegê-lo das invasões bárbaras no primeiro momento e depois dos outros conflitos que vão surgindo ali. Então há uma relação de quase aprisionamento à terra. Lembrando, a terra não era vendida. A terra era a maior manifestação de poder que as pessoas poderiam ter naquele contexto histórico. No entanto, ela não era vendida. Você não poderia comprar a terra por mais dinheiro que tivesse. Você ou teria acesso à terra por doação, ou por invasão, por conquista, ou quando recebia um título de nobreza, que também é, de certa forma, doação, ou uma herança. Então vamos pensar o seguinte: você salvou a vida de, sei lá, um seu feudal. E aí ele te dá um título de nobreza e junto com o título um pedaço de terra. Te dá, sei lá, uma marca e junto com a marca ele te dá o título de marquês. Te dá, sei lá, um ducado e junto com o título, com a terra te dá um título de duque. Te dá, sei lá, um condado e te dá junto com isso um título de conde. Mas você, por mais dinheiro que tivesse, não poderia comprar essa terra. Bom, naquela categoria da sociedade feudal, a gente está pensando então no servo. Todo mundo que estava inserido ali era servo. Na medida em que a gente tem, e vocês viram isso também um pouco antes do isolamento social, a gente começa a ter o renascimento urbano, o renascimento comercial, o renascimento cultural, a gente então tem diversas pessoas rompendo esse laço com o senhor feudal, rompendo esse laço com a terra e se deslocando para centros urbanos. E nesses centros urbanos, esses sujeitos eles precisam sobreviver. E para sobreviver vão fazer diversas outras coisas que não eram necessárias, por exemplo, quando estavam no feudo. Entre elas, se tornam camponeses livres que vão produzir, vão levar sua produção para uma feira livre para vender, se tornam artesãos e recebem, passam a receber um salário pelo trabalho que realizam, seja diretamente trabalhando e recebendo, seja produzindo, pegando esse material produzido e levando para ser comercializado desse dinheiro que recebeu do comércio. Então seria uma espécie de pagamento. Tranquilo até aqui? Então vamos adiante. Historicamente, o capitalismo se edificou no Ocidente europeu e, com ele, emergiu a propriedade privada como a conhecemos hoje, além do sistema de trocas e divisão do trabalho. De forma geral, consideram-se três estágios econômicos do desenvolvimento do capitalismo. Primeiro, capitalismo mercantil comercial, caracterizado pelo domínio da atividade comercial e pela implantação do trabalho assalariado, século XI e XVIII, entre os séculos XI e XVIII. Aqui, então, a gente tem todo esse contexto narrado anteriormente. A gente tem também, dentro desse contexto, as grandes navegações, o acúmulo de riqueza por parte das metrópoles, fruto da exploração de suas colônias. Então, está tudo isso inserido dentro dessa lógica. Em seguida, nós temos o capitalismo industrial, correspondente ao processo que resultou do domínio da atividade industrial, a qual emergiu com as grandes inovações tecnológicas do século XVIII e XIX, quando as relações assalariadas de produção tornaram-se sólidas. Então, o capitalismo industrial
fruto de uma concentração de renda aqui do capitalismo mercantil ou comercial, começa a ter recursos para investir em desenvolvimento de tecnologia e, por exemplo, na Inglaterra, começa na Inglaterra, mas vai se expandir para a Europa, a gente tem a Revolução Industrial que vai não apenas avançar drasticamente em sua inovação tecnológica, como vai também estabelecer de forma sólida e permanente, pelo menos até agora, a relação de trabalho baseada no pagamento de salário. Você vende sua força de trabalho e recebe em troca um valor estabelecido entre você e quem te contratou. Por fim, a terceira etapa do capitalismo seria então o capitalismo financeiro, instituído a partir do século XIX. Caracteriza-se pelo controle intenso da economia pelos financiadores ou banqueiros. Quando a gente pensa no capitalismo, no capitalismo financeiro, a gente pode tranquilamente, por exemplo, ligar esse modelo de capitalismo ao processo de neocolonialismo que alguns países da Europa fizeram ali no final do século XIX e início do século XX, quando dividiram, partilharam a África e alguns territórios da Ásia entre si e tornaram esses países colônia de exploração, isso no final do século XIX, início do século XX, e de certa forma precisaram se deslocar um efetivo grande de pessoas e de meios para explorar aquelas regiões e precisavam com isso estruturar empresas, grandes setores de produção, e aí entram o investidor, aí entra o banqueiro, que financiava todas essas ações, financiava todas essas empreitadas e cobrava em cima desse financiamento um valor, uma porcentagem de juro ou uma participação nos lucros ou uma participação na própria fatia da empresa. E hoje a gente tem esse capitalismo financeiro muito consolidado. Prova cabal disso, prova determinante disso é que se você estuda um pouco, se você for investigar, por exemplo, investimentos, você sabe muito bem que não é viável deixar dinheiro na poupança. Eu não sei agora no isolamento social quanto a poupança está rendendo, mas pouco antes do isolamento social ela estava rendendo 3,5% ao ano. Então imagina que você tem, sei lá, R$ 1.000 e você põe esses R$ 1.000 lá na poupança, depois de um ano você vai ter R$ 1.000 e R$ 1.003,50. Ou seja, seu dinheiro ficou lá parado um ano e você só teve esse rendimento. Só que é, entra um porém aí. É isso? Peraí, deixa eu fazer essa conta de novo aqui. 1.000, 10%, 100, 1%, 10. Minto, galera. R$ 30, R$ 35, viu? R$ 1.035 no final de um ano. Desculpa. Bom, quando a gente para pensar, se você pegar, por exemplo, a taxa Selic em 2012 estava rendendo 12% ao ano, ou seja, 1% ao mês. Então, se você botou esses mesmos R$ 1.000 lá na taxa Selic, você teria aí, então, sei lá, 1.120, né? Por quê? Porque rendeu 12%. Então, você já lucrou mais do que se você tivesse deixado na poupança. No entanto, o que é que você pode fazer, e muita gente tem feito isso e tem ganhado uma grana muito interessante, é investir em ações. E o que são essas ações? Nada mais, nada menos do que uma participação nessas diversas empresas que hoje disponibilizaram seu capital na Bolsa de Valores. Capital aberto para que qualquer pessoa possa investir. E os valores são bem baixos para investimento. Você pode começar a investir a partir de R$ 30, R$ 40.
O que é interessante esse é o capitalismo financeiro. Ele, num primeiro momento, ele recebe essa grana desses banqueiros e financiadores, se consolida enquanto grandes corporações e aí colocam essa empresa como ações dentro do mercado da Bolsa de Valores e aí disponibiliza para que outras pessoas comprem, vendam e movimentem toda essa lógica. É o capitalismo que a gente está vivendo de certa forma agora. Por isso tanta gente tem se dedicado a estudar investimentos e a buscar formas de compreender melhor como ganhar dinheiro nessa lógica do atual modelo do capitalismo que nós temos. Tá claro até aqui? Então vamos adiante. Bom, a produção fabril. O processo que levou o trabalhador a se desvincular dos meios de produção não foi repentino. É natural que a gente olhe para os processos históricos e comece a vê-los ou a pensá-los como se tivessem acontecido no estalar de dedos. É muito comum isso. Quando na verdade não funcionam bem assim. Eles são frutos de movimentos relativamente longos que se arrastam pela história por algumas décadas, em alguns momentos por séculos, e com essa lógica da produção não foi diferente. Se a gente parar para pensar, as relações de trabalho elas começam de cooperação simples, do trabalho feito no campo, do trabalho realizado em busca da produção dos meios de sobrevivência. Ela avança, óbvio, para a ideia de manufatura. Se a gente pensar, por exemplo, o trabalho dos artesãos, naquele contexto da modernidade, o artesão ele tinha os meios de produção, ele tinha as ferramentas, né, que eram os meios de produção, a oficina, ele tinha tudo. Ele detinha o conhecimento de todos os processos, de todas as etapas do processo de produção de suas mercadorias. Então, vamos imaginar, ele saía e providenciava matéria-prima, tinha as ferramentas e o conhecimento para produzir o material e ele próprio comercializava esse material. Então, ele estabelecia ali um preço que ele julgava justo em comparação, de certa forma, com os outros sujeitos que exerciam a mesma função que ele. Com o advento da indústria moderna, esse trabalho ele passa a ser fragmentado, ele passa a ser quebrado em partes. Para quê? Para que o sujeito, o artesão, ele não tenha mais o completo conhecimento sobre todos os fazeres daquela coisa. Esse operário inserido na indústria moderna, diferente do artesão que detinha todo o conhecimento, ele vai deter apenas conhecimentos específicos, de partes específicas da etapa, como uma etapa de um processo. Por que isso? Porque se em algum momento ele não estiver mais disponível para o trabalho nessa indústria moderna, ele é facilmente substituído. O treinamento dele é um treinamento específico para a execução de uma atividade simples. Ele não vai precisar passar por um tempo absurdo de planejamento, de estudo, de desenvolvimento de técnica. Não, ele executa ali de forma repetida uma fração do trabalho como um todo. Então, se ele dá problema, ele é como uma peça substituída por uma outra que é facilmente treinada e normalmente era treinada no próprio processo. Não havia um ficar treinando para depois ser inserido no processo. Não, ele era inserido no processo e o aprendizado se dava, a aprendizagem se dava no próprio processo. Podemos? Então, vamos adiante. A fabricação de mercadorias nas indústrias trouxe uma mudança significativa na visão do trabalho. A produção tornou-se independente da habilidade dos trabalhadores.
submissa e dominada pelas máquinas, que passaram a ditar o ritmo da produção, o que eu acabei de falar. Não era mais o trabalhador a peça fundamental da estrutura da produção. Ele era apenas uma peça dentro de uma engrenagem maior. Se ele, por algum motivo, precisa ser substituído, quem vier vai assimilar o trabalho que ele fazia com muito mais facilidade. Por quê? Porque ele era responsável apenas por uma parte da produção. Então, ele era substituído. Sem contar que não existe mais um tempo, por exemplo, como eram os camponeses, que trabalhavam do nascer do sol ao pôr do sol. Trabalhavam da, no inverno, por exemplo, que os dias são mais curtos e as noites mais longas, eles trabalhavam menos. No verão, em que os dias são mais longos e as noites são mais curtas, eles trabalhavam mais. Com o advento da produção fabril, com o advento da indústria moderna e, por exemplo, com o surgimento da energia elétrica, já não há um limite para o trabalho. A energia elétrica permite adentrar o horário da noite, o turno da noite, como um turno agora produtivo também. Não à toa a gente tem até hoje fábricas que têm regimes de trabalho que vão além do espaço diurno, ou seja, do turno diurno. Elas adentram o turno noturno. E aí, duas modalidades de empresas que alteraram drasticamente o cenário mundial. Nós temos dois exemplos muito interessantes: o Fordismo e o Taylorismo. Vocês estudaram essas duas concepções, salvo engano, no capítulo 3, lá no primeiro ano do ensino médio. Aqui a gente vai pontuar aspectos bem precisos dessas duas teorias que estão inseridos dentro do que a gente está discutindo aqui, que é o mundo do trabalho. Bom, no Fordismo, os produtos passaram a ser padronizados e fabricados em larga escala, linha de montagem, com redução nos custos de produção. O que é que o Henry Ford ele percebeu? Quando o mercado automobilístico americano começa a se consolidar, ter um carro custava muito caro. Adquirir um carro era muito caro. Então, ele começa a tentar, de todas as formas, tornar a produção do carro barato, mais barato, com um custo menor e oferecer um rendimento, ou seja, um salário melhor para alguns funcionários específicos. Quais eram as características, por exemplo, que geravam uma maior remuneração? Primeira, assiduidade. Se o cara era comprometido com os horários da fábrica, não faltava nunca, ele recebia o bônus de ter um salário maior. Se ele era, por exemplo, abstêmico, ele não tinha nenhum vício, ele também era valorizado nesse sentido. Então, essas pessoas acabaram recebendo um salário maior e tendo a possibilidade de, nesse cenário criado pelo Fordismo, de baixar, de reduzir o custo de produção, de criar uma linha de montagem que transforma o trabalho cada vez mais específico e, por conta disso, mais barato, ele consegue dar uma outra dinâmica para o mercado consumidor de automóveis. E aí ele, de certa forma, revoluciona essa produção e essa forma de consumir automóveis naquele contexto. Nas linhas de montagem, a função do operário se resumia à realização de atividades repetitivas e simplificadas. Repetitivas e simplificadas por quê? Porque não era necessário pensar. Tem o filme do Chaplin, Tempos Modernos, repercute muito bem essa ideia imagina, você está numa linha de montagem apenas apertando um parafuso específico. Você não precisa refletir, aquilo é automático. Seu corpo cria uma rotina que você se habitua àquilo e passa 25, 30, 35, 40 anos realizando exclusivamente aquela atividade durante, sei lá,
8, 10 horas por dia. Então, o corpo já está no automático. O trabalho era muito simplificado. Já o Taylorismo estabeleceu uma subdivisão das funções. Só que, diferente do Fordismo, não apenas na produção, mas na administração também, com o objetivo de especializar quase que completamente o trabalhador em determinada etapa da produção. De que maneira? Imagina, se você passa 8, 10 horas por dia fazendo a mesma atividade durante 10, 15, 20, 30 anos, você vai se tornar excelente naquilo, a ponto de fazer de olhos fechados, independente do que for. Então perceba, ele criou uma espécie de especialização de altíssimo nível para os operários. Só que por serem trabalhos muito simplificados, trabalhos muito simplistas, não havia uma valorização por parte dessa especialização, dessa especificidade na produção. Era um trabalho manual, era um trabalho braçal, uma repetição. Então não se valorizava aquela repetição. Isso só era bom, óbvio, para o dono da fábrica, que aumentava a sua produção, diminuía o tempo dessa produção, gerava lucros cada vez maiores, sem necessariamente que esses lucros afetassem ou beneficiassem os trabalhadores. Bom, flexibilização da organização produtiva. O toyotismo buscou a diversificação da produção, executada de forma mais rápida e de qualidade superior. Bom, o que é que o toyotismo fez que foi revolucionário e que até hoje a gente ainda estuda? Ele começou a prestar atenção nas necessidades do consumidor e tentou criar meios de adequar a sua produção a essas necessidades e gerar um produto de qualidade cada vez melhor. Não à toa, até hoje, os carros da Toyota têm uma qualidade incrível. As pessoas que consomem os carros da Toyota falam sempre muito bem da mecânica e da durabilidade das peças dos carros da Toyota. Então, isso surge nesse momento da história, mas permanece de certa forma até hoje. Outras inovações introduzidas pelo toyotismo foram o controle do estoque, a automação, ou seja, enquanto as outras trabalhavam exclusivamente com o trabalho humano, trabalho braçal, a Toyota já estava inserindo a automação, esteiras, essa coisa toda. O controle de produção baseado nos indicadores de material, ou seja, eles faziam uma investigação de mercado, comparavam preço, avaliavam como o mercado assimilaria essa produção para ver se precisaria intensificar a produção ou diminuir o ritmo dessa produção. A flexibilização da mão de obra, o trabalho em equipe, o controle do estresse entre os funcionários. Eles perceberam que funcionários que não estivessem estressados produziam mais. E a introdução de prêmios para os setores mais produtivos da linha de montagem. Que prêmios eram esses? Adicionais no salário. Então, se o cara se empenha, se a equipe toda se organiza e desenvolve melhor do que as demais, óbvio que ele vai ser beneficiado. Só que o que a gente olha e observa nesse exemplo é que o maior beneficiado de todos é o dono da fábrica, porque o cara vai estar produzindo mais para receber uma fatia que para o dono da fábrica é irrisória, mas que em termos de lucro, fruto dessa produção, é uma diferença grande. Não à toa esse tipo de situação permanece até hoje. É muito comum perceber em grandes empresas o quadro do funcionário do mês, onde o cara que mais se dedicou vai lá, recebe um brinde, vai lá, fica lá na foto exposta lá no local da empresa durante um mês, o funcionário do mês. É uma estratégia, sem sombra de dúvida, muito útil para o dono da empresa, para o dono da fábrica. E por fim, a flexibilização do regime de trabalho. Com a mundialização do sistema capitalista, iniciada no final da década de 80, as relações de trabalho sofreram duas
Desculpa, duras consequências. Aqui não é duas, não, é duras. Bom, primeiro ponto, a gente quando fala de capitalismo, parece que o capitalismo existe desde sempre, né? E ele não existe desde sempre. Como a gente bem viu, o capitalismo começa a surgir e a se consolidar ali no século XV. Quando a gente pensa em capitalismo sob a perspectiva mundial, isso só ocorre depois da queda do Muro de Berlim, ou seja, depois do fim da União Soviética, que o capitalismo se torna global, se torna mundial e vai estar presente em todas as relações, de certa forma, do mundo, salvo pouquíssimas exceções. Dentro desse contexto, há algumas coisas que são extremamente ruins, extremamente nocivas. Primeiro, que uma população de mais de 7 bilhões de pessoas, o capitalismo passa a cobrar uma mão de obra cada vez mais bem qualificada. E como muitas pessoas não têm condições de se tornarem mão de obra qualificada, elas passam a ou serem excluídas do mercado de trabalho ou serem assimiladas por esse mercado de trabalho, mas recebendo uma remuneração muito, muito, muito irrisória. Essa relação que o capitalismo criou acabou, de certa forma, gerando índices absurdos de desemprego e esses altos índices de desemprego têm gerado o que os estudiosos chamam de um exército de reserva. Ou seja, o capitalismo tem à sua disposição uma quantidade muito grande de pessoas desempregadas, disponíveis para realizar o trabalho, mas como há muita gente interessada em poucos postos de trabalho, é natural que esse preço por esse trabalho diminua. E aí a gente assista a diversas formas de exploração do trabalho, porque como tem muita gente interessada naquele trabalho, os proprietários acabam pagando valores irrisórios, porque se tu não quer, tem quem queira. Então, se você não quer trabalhar por R$ 300 por mês, com certeza vai aparecer alguém que quer. E, infelizmente, isso tem tornado a sobrevivência das populações menos qualificadas, de parte da população menos qualificada, muito, 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 muito difícil. E a flexibilização do trabalho. A gente tem assistido, inclusive a gente vai discutir isso na próxima aula. A gente viu o século XX no Brasil, principalmente, ganhos muito significativos sob o ponto de vista de direitos trabalhistas. Mas a gente viu nos últimos 4, 5 anos esses direitos trabalhistas sendo esfacelados, desaparecendo como água que escorre entre os dedos. A gente viu diversas leis que ou diminuíram ou acabaram de forma muito dura com direitos trabalhistas. E ainda há o interesse por parte do legislativo e do executivo nacional em diminuir ainda mais esses direitos. Há, por exemplo, uma fala famosa de uma liderança política nacional que o brasileiro em algum momento ele vai ter que escolher entre direitos e empregos. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo porque no cenário em que a gente se encontra, eu não estou falando do isolamento social, estou falando de contexto histórico de país dos últimos 10 anos. Se a gente continuar perdendo direitos como estamos, daqui mais uns dias a gente volta para um regime de semi-escravidão, se é que a gente já não está. Bom, eu vou ficando por aqui. Lembrando para vocês que se houver alguma dúvida, anota no seu caderno e na próxima live Tira Dúvidas eu sano essa dúvida para você. No mais, forte abraço e tchau, tchau.